Bom dia a todos, meu nome é Roberto Chiodelli e estou aqui mais uma vez apresentando conversas online do projeto Ser Mental. Hoje, o dia 10 de outubro, sábado, é o Dia Mundial da Saúde Mental e convidamos o Dr. Fábio Mateus, que é psicólogo clínico e presidente na Associação de Psicologia e Desenvolvimento Comunitário e coordenador do projeto Vamos Falar, o qual é cofinanciado pela Direção-Geral de Saúde. Este projeto tem como objetivo ajudar as pessoas a conhecer, compreender, proteger e vigiar a sua saúde mental. Doutor Fábio Mateus, é um prazer poder conversar consigo nesse assunto tão relevante, tão importante, e seja muito bem-vindo aqui Muito obrigado nós, do projeto Vamos Falar e da APDC, pelo convite. Ficámos muito surpreendidos e contentes, porque acho que é sinal de que pelo menos a campanha está a chegar às pessoas e está a ter algum tipo de visibilidade. Eu acho que isso é muito importante, não é? Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Sim, é um ótimo. Depois falaremos um pouquinho melhor sobre a campanha, mas está muito bonito, os vídeos são ótimos, enfim. Mas eu gostava de iniciar nossa conversa com uma questão bem direta, que é o título aí da conversa. Por que precisamos falar sobre saúde mental? Olha, Roberto, eu acho que existem muitas respostas diferentes para essa pergunta, não é? Ampla, né? Eu acho que é importante falar sobre saúde mental, em primeiro lugar, porque não se fala o suficiente, nem com qualidade suficiente, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Porque isto pode parecer até um contrassenso, eu dizer isto num contexto onde cada vez mais se fala sobre saúde mental, mas falar com muita frequência não é equivalente a falar com muita qualidade, não é? Eu acho que basta nós vermos que os programas, por exemplo, da manhã e da tarde da televisão, falam com muita frequência sobre saúde mental. Aliás, eu diria que a saúde mental está sempre presente nesses programas e falo desses programas porque são os programas mais vistos, né? Nós estamos a falar de um universo de quase 1 milhão de espectadores que se liga em todos os programas da manhã, né? Mas o que é que acontece? Muitas vezes o sofrimento mental é explorado nos mídias, né? Portanto, nestas televisões, não com o rótulo de saúde mental, né? Portanto, é só explorado em termos daquilo que é o sofrimento mental, mas depois não há uma ligação com a importância de pedir ajuda, com o que é que está a ser falado, um enquadramento sobre o que é que está a ser falado. Outras vezes fala-se muito de saúde mental neste tipo de programas. Eu estou-me a referir aos mídias de uma forma geral. Fala-se muito a partir daquilo que é a criminalidade e, portanto, o doente mental fica muito associado ao crime, à violência, à pedofilia, à agressão, ao roubo, a este tipo de coisas, não é? E isto só aumenta o estigma e os mitos, não é? Portanto, um trabalho propriamente dito de educação para a saúde e de literacia, não é? em que há um enquadramento daquilo que está a ser dito dentro daquilo que é a saúde mental, não é? Explicando o que é que são as diferentes formas que o sofrimento mental pode adotar, que tratamentos é que existem, quais é que são as eficácias do tratamento, qual é que foi o percurso daquela pessoa que foi lá falar à televisão, não é? Sim, esteve em sofrimento mental, passou por aquilo, entrou numa depressão, mas que ajudas é que procurou, não é? Como buscar ajuda? Este tipo de conversa ninguém está a ter, Sim. não é? E é esse tipo de conversa que nós precisamos de ter, não é? Isto por um lado. Depois, por outro lado, porque, como eu disse ainda há pouco, continuam a existir muitos mitos e muito preconceito e muita desinformação, não é? Roberto, ainda há pouco nós os dois falávamos um bocadinho também sobre estes temas e eu referi o exemplo da bipolaridade, mas quem diz bipolaridade pode dizer outra perturbação qualquer, não é? Por exemplo, perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, não é? O que é que acontece? Como são diagnósticos cujo nome é relativamente acessível à população em geral, não é? Toda a gente começa a fazer diagnósticos, não é? E então, quando não se dão bem com alguém, facilmente
metem o rótulo de que é bipolar, não é? Porque às vezes a pessoa está muito bem, outras vezes não está muito bem, e então imediatamente é bipolar. Uma criança que está mais agitada, imediatamente tem uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, não é? E este tipo de rótulo que nós não hesitamos em pôr em cima das pessoas é um sinal, pelo menos na minha visão, de que existe uma desinformação generalizada. As pessoas não têm informação suficiente sobre como é que funcionam os diagnósticos, como é que se faz um diagnóstico em saúde mental, que tipo de formas é que o sofrimento mental pode adotar, quais os tipos de tratamento, quais é que são eficazes, quais é que não são. Este tipo de informação, apesar de estar mais ou menos disponível, as pessoas não têm muito acesso a ela, não é? E, portanto, é preciso dar visibilidade também a este tipo de temas, não é? E, por outro lado, eu penso que também é importante falar sobre saúde mental muito a propósito daquilo que são as consequências de não se receber tratamento e do estigma, não é? Desde logo, uma consequência terrível, que é o suicídio, não é? Tanto que é, digamos que dentro do espectro daquilo que pode correr mal dentro de uma perturbação mental, é talvez aquilo que é o mais grave, não é? E que em Portugal o tema do suicídio tem alguma relevância, nós havemos de falar sobre isso ainda nesta conversa, mas eu acho que é importante falar sobre este tipo de consequências, porque as pessoas parecem ficar muito surpreendidas quando uma figura pública suicida e depois ninguém percebe exatamente o que é que está ali a acontecer, quando, na verdade, não é, se tivéssemos um enquadramento melhor sobre como é que funciona a mente, não é, teríamos melhores formas de compreensão sobre aquilo que está a acontecer. E por outro lado, outra consequência grave são todas as consequências societais que existem, não é? O absentismo laboral, o presentismo laboral, todos os custos que estão associados ao não investimento na saúde mental e, portanto, por estes temas todos e por outros, temos de falar sobre isto. Com certeza. Essa pergunta exige... A resposta pode durar 1 hora, né, para essa pergunta. É mesmo. E da importância de falarmos disso. Você já mencionou aí o suicídio, que é algo que realmente nos choca, né? É um tema que nos mobiliza. E aproveitando isso, você tem quando você tem pessoas, por exemplo, chegam e isso não é importante, ou Uhum. para que ir ao psicólogo? Certo. Não vejo nenhuma necessidade. Eu, por exemplo, eu gosto de usar, às vezes, algumas estatísticas ou alguma Sim, frase que sim. demonstra o quê? Por que é importante você olhar para Uhum. si, saber, Sim. né? Cuidar da sua Uhum. saúde mental, que é invisível, Uhum. digamos assim. Certo, certo. Bem, também tenho uma série de respostas para Sim, isso. uma curiosidade, porque é bom Sim, nós trocarmos isso para sim. a importância de mobilizar. Uh, eu vou só começar por pegar na última coisa que disseste, né? Mas porquê é que eu devo olhar para a minha saúde mental? E isso é realmente curioso, essa pergunta, porque ninguém se arrisca a perguntar a si mesmo porquê é que deve olhar para a sua saúde física. Quer dizer, toda a gente, né, percebe que é preciso fazer check-ups, preciso fazer análise de X em X tempo, que se está em sofrimento, que precisa de procurar ajuda, que é importante visitar um médico ou um dentista, ou seja o que for, não é? Mas no âmbito da saúde mental, isto não é assim tão claro. E é estranho, não é? Porque nós estamos a falar da nossa saúde. Não é? Mas para a saúde mental isso não acontece. Não é? Mas isto era só um apontamento. Em relação às estatísticas, nós, no nosso projeto, temos lançado uma série de vídeos que têm por objetivo sensibilizar a população em geral, não é, sobre o tema da saúde mental. E usamos muito estatísticas para fazer isso. E aquelas que eu considero mais importantes são aquelas que nós pegamos logo no início do projeto. Uma que eu penso que é impressionante é que cerca de 1 em cada 5 pessoas portuguesas, né, cumprem os critérios de diagnóstico para perturbação mental nos últimos 12 meses. Estamos a falar de um universo de 20% da população. Mas, mais... Que já é algo, digamos,
já atingiu o limite, né? É, Não estamos percebendo as pessoas que estão abaixo, mas também já tem algo. sim, sendo que, mesmo em relação a estas estatísticas, eu acho que nós devemos ter sempre um olhar crítico, não é? Uhum. Há uma série de estatísticas da Organização Mundial de Saúde que tentam fazer isto mesmo, não é? Vigiar a saúde mental, tentar mostrar em números, não é? O que é que se pode estar a passar no mundo no âmbito das perturbações psiquiátricas e da saúde mental. E aquilo que eles dizem no próprio site, portanto, estou a referir-me à Organização Mundial de Saúde, é que mesmo aquelas estatísticas são uma estimativa, porque é muito difícil vigiar ou monitorizar ou medir aquilo que é a saúde mental de populações grandes, não é? Porquê? Porque muitos nunca chegam a procurar ajuda, portanto, se não procuram ajuda, como é que nós sabemos quem é que tem uma perturbação psiquiátrica ou quem é que não tem, não é? Portanto, nós estamos a falar de um universo de 20% da população portuguesa que nos últimos 12 meses cumpre os critérios de diagnóstico para uma perturbação psiquiátrica, mas este número pode muito bem ser muito superior, É né? muito Isto é uma possível. estimativa. Uhum. Depois, aquilo que também verificamos é que cerca de 40%, 43%, portanto, quase metade da população portuguesa cumpre os critérios de diagnóstico para uma perturbação psiquiátrica ao longo do ciclo da vida. Portanto, em toda a vida, cerca de metade cumpre os critérios de diagnóstico. Uhum. Mas depois, isto ainda, pelo menos para mim, ainda é mais chocante quando nós verificamos que, apesar destes números, 65% das pessoas em sofrimento psicológico nunca chegam a procurar ajuda em Portugal. Um sofrimento silencioso. É. Isto leva a muitas perguntas, não é? Desde logo, porquê é que não se procura ajuda? Sim. O que é que, Aí, o que, é que, o que, é que representa esta resistência? aí entramos nos estigmas, né? Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, sobre Uhum. preconceito. Fábio, eu gostaria de saber, em relação aos jovens e adolescentes em Portugal, se há alguma estatística que lhe chama a atenção, porque é o foco do nosso projeto, o Projeto Ser Mental, nós Uhum. trabalhamos Uhum. com Uhum. adolescentes. Uhum. Se há alguma informação que chama mais atenção, que caracterize Ok. esse grupo. Em termos de estatística em si, aquilo que eu referi em relação aos adultos é basicamente aquilo que nós encontramos também em relação à infância e juventude, ou seja, Uhum. cerca de 20% da população infantil-juvenil cumpre os critérios de diagnóstico para perturbação psiquiátrica ou mental, não é? Sim. Agora, eu acho que há uma série de temas, porque é um tema mesmo muito abrangente, não é? O da infância e juventude, mas acho que há uma série de temas que são preocupantes e que deve existir debate sobre este tema. Em primeiro lugar, eu acho que aquilo que, quando nós pensamos, nós da área da saúde mental, pensamos em saúde mental na infância e juventude, aquilo que salta sempre mais à vista são as questões das perturbações do comportamento, não é? Portanto, as hiperatividades com déficit de atenção, as perturbações da oposição. Só que eu não sei se são essas as perturbações que devem ocupar mais a nossa atenção. Tenho as minhas dúvidas sobre isso. E passo a explicar porquê. O sofrimento mental pode adotar muitas formas diferentes, não é? Na infância e juventude, estas são as que têm mais visibilidade, porque esta é uma população em idade escolar, não é? E sendo uma população em idade escolar, estas são as perturbações que mais dificuldades criam aos professores e a toda a comunidade escolar, não é? E porque são as mais preocupantes no contexto específico da escola, têm muito mais visibilidade, não é? Mas eu acho que nós devemos perceber que existem muitas outras formas de uma criança estar em sofrimento e não podemos fechar os olhos a isso, não é? E mesmo estas que ou são mais agitadas, ou têm mais tendência à recusa, ou porque não fazem os trabalhos de casa, ou porque não estão quietas, ou porque não fazem aquilo que lhes é pedido, não estão assim por acaso. Não estão assim só porque sim, estão assim porque estão em sofrimento, não é?
Mas aquilo que se vê são as formas de exteriorização Sim. desse sofrimento. E há toda uma parte que é invisível. Não é? O adolescente, por exemplo, pode não exteriorizar, pode guardar para ele e não fica tão visível, só que é muito Sim, sim. comum, E às vezes, mesmo, inclusive os professores falam, mas eu nem percebi, né? é verdade, e mesmo estas formas de sofrimento mental que são mais da ordem daquilo que se vê, da ordem daquilo que é exterior, não é? Têm uma explicação que também é invisível, porque aquilo que acontece é que nós só estamos a ver a manifestação de uma coisa que não se vê. E são miúdos que muitas vezes utilizam este tipo de estratégias, não é? Da ação, da ordem da ação, do agir, Sim. como forma de não pensar sobre aquilo que se passa dentro deles. Não é? E daí a importância de devolver a estas crianças a relevância de olhar para dentro, não é? E de pensar sobre nós próprios. E todo o trabalho que é preciso fazer com esta população. População. Ótimo. Eu falando em adolescente, eu me lembro que há alguns anos atrás ainda existe, eu acho, uma série no Netflix que traz o tema do suicídio e com adolescentes, né? E aquilo, eu me lembro que eu estava no Brasil na época, foi gerou uma grande discussão, né? Como lidar com isso. Passamos agora, o mês passado foi Setembro Amarelo. Como você percebe essa problemática do suicídio e aqui em Portugal especificamente? Sim. O tema do suicídio é altamente complexo, não é? Uhum. Portanto, não há, digamos que, uma explicação linear e simples sobre este fenómeno, porque é que ele acontece, etc. Agora, também há uma série de estatísticas que eu acho que podem ajudar a sensibilizar para este tema. Uhum. Em Portugal, morrem por suicídio cerca de 1000 pessoas por ano. Por exemplo, estou aqui a lembrar, em 2016 foram 1460 pessoas. Não é? E isto dito assim, para mim já me parece um número chocante, não é? Mas se por acaso existir alguém que ouve este número e que acha que não é um número relevante, acho que é preciso lembrar que isto implica quase 4 suicídios por dia, durante um ano. E esses são os Né? suicídios registrados. Os registados, né? Já para não falar nas tentativas de suicídio e nos comportamentos para-suicidários, que em Portugal estima-se que sejam à volta de 30 mil. Uhum. Né? Portanto, que são. Estamos a falar, quando eu falo em comportamentos para-suicidários, o que isto significa é que são pessoas que se metem em situações de risco potencialmente fatais, não é? Ainda que não tenham feito com uma intenção de cometer suicídio propriamente dito. Né? Por exemplo, no caso da adolescência, o mais comum são os comportamentos de autoagressividade, né? Os cortes e coisas deste género. Portanto, estamos a falar de um universo muito grande, uma taxa muito elevada para o contexto português, e eu acho que realmente é importante sensibilizar as pessoas para este tema, de modo a que estejam também atentas aos sinais, porque muitas vezes parte do problema é que são pessoas que se sentem num desespero tremendo, não é? Numa situação em que sentem que não há saída possível. E depois, muitas vezes, e no caso da adolescência então, é relativamente comum, há uma espécie de desvalorização desse discurso e desses sinais, não é? Como se não fossem relevantes. Mas depois nós vamos ver as estatísticas e o suicídio é a terceira causa de morte da faixa etária entre os 15 e os 29 anos. É um número que choca, né? Talvez seja um número que possa explicar por que devemos falar sobre saúde mental. Né? Sim, é mesmo. Ok, vamos passar para o próximo, porque eu acho que aí está muito relacionado com a relação
do estigma também, do Uhum, preconceito. Existe muito, e a nível mundial, uhum. preconceito contra as perturbações mentais, contra os problemas de saúde mental. A campanha de vocês me parece que é justamente uma estratégia para poder lidar com isso. Uhum, Eu uhum. gostaria de perguntar para você como você percebe as melhores, quais são as como combatê-lo, qual é a melhor maneira Sim, das pessoas também, de nós combatê-los, não precisamos ser psicólogos, né? Quem está. certo. Sim, isso é verdade. Bem, várias coisas que me ocorrem. A primeira é que, de facto, o estigma em saúde mental, no contexto português, especificamente, eu penso que tem consequências graves, e uma delas é aquela que eu referi ainda há pouco, que é o facto de 65% da população nunca chegar a procurar ajuda. É verdade que nem toda a variância desses 65% estará ligada ao estigma. Nós não Uhum. sabemos exatamente qual é que será a percentagem, mas ainda assim, eu diria que deve explicar uma boa parte da variabilidade. Esta questão do estigma que está associado não só à doença mental, mas também aos próprios tratamentos e à intervenção, né? Sim. E, portanto, é de facto importante combatê-lo. Como? Eu diria que na literatura científica há assim uma série de armas que costumam ser apontadas. Uma é a literacia, a educação Uhum. para a saúde, a informação. Portanto, é este processo de tentar disseminar informação coerente e válida sobre as diferentes perturbações mentais, os tratamentos possíveis e as suas eficácias e onde é que as pessoas podem procurar ajuda, etc. Ok? Uhum. Esta é uma forma, não é? Informando as pessoas. Outra, eu diria que é através dos testemunhos de pessoas que passaram por períodos de sofrimento mental intenso, um, idealmente que sejam testemunhos de figuras públicas, e eu julgo que isto é muito importante por uma questão muito simples, que é, se nós tivermos acesso a esses testemunhos, nós vamos garantir que uma boa parte da população se possa identificar com estas pessoas. Uhum. Não é? Estou-me aqui a lembrar, a propósito da nossa campanha, nós temos o testemunho do Carlos Areia, que é um ator muito conhecido, e que referiu, tanto quanto sei pela primeira vez, ter tido ataques de pânico desde os anos 60. Né? E as dificuldades pelas quais ele passou e a experiência dele com uma consulta de medicina que ele teve, a relação que ele desenvolveu com a medicação, a importância que teve para ele falar sobre o tema com amigos e verificar que outras pessoas também sofriam à sua maneira, não é? De ansiedades e de tristezas e etc. De sofrimento psíquico. Sim. E eu penso que isto é realmente muito importante porque eu mostrei esse vídeo a um amigo meu que também tem ataques de pânico Uhum. e aquilo que ele me disse logo foi eu já tive uma experiência exatamente igual àquela que foi aqui relatada. E este processo de identificação, eu penso que pode ajudar muita gente a perceber que podemos falar sobre isto, Sim. né? Sem que tenha de existir esta coisa quase de a ideia de superioridade moral, que as pessoas vão olhar para aquilo que é dito e que vão pensar, bem, tu és doente, eu sou são, e portanto Uhum. toda a gente sofre à sua maneira, e portanto este processo de identificação é importantíssimo, né? E isto são armas que podem ser utilizadas quer por campanhas como a nossa, associações sem fins lucrativos e uma série de projetos locais e nacionais, mas eu diria que também existem armas que a população em geral pode utilizar Uhum. e que têm muito que ver com a linguagem, a forma que nós usamos para falar sobre estas coisas. Uhum. Por exemplo, coisas a não dizer. Aquele tipo é maluco. Uhum. Esta ideia, não é, de que eu estou bem, aquele é maluco, se é maluco, não há nada a dizer sobre ele, tudo o que ele faz não tem sentido nenhum. É preciso um certo controlo sobre a linguagem, não é? De modo a não perpetuar a ideia de que a loucura é uma coisa completamente incomum, que as pessoas que têm problemas do foro psicológico
que não são confiáveis, que são imprevisíveis, que são violentas, que são agressivas, não é? Isto são coisas que se controlam também através da linguagem que nós utilizamos, não é? Quando alguém está a falar sobre um caso qualquer específico e refere que aquela pessoa é maluca ou que não bate bem da cabeça, se existir alguém nessa conversa que tenha a coragem de dizer olha, já pensaste que se calhar aquela pessoa está em sofrimento? Uhum. Ou que tenha a coragem de dizer, olha, estás a chamar maluco, mas eu já passei por uma situação semelhante. Não é? Ou tenho a certeza que se vivesses no contexto dele, também não estarias muito bem. Não é? Alguém que tenha a coragem de referir, através da linguagem, através da conversa, este tipo de pontos, eu penso que é uma pessoa que pode servir também como agente de saúde pública. Muito importante esse ponto, porque a pessoa vira alvo de gozação, digamos assim, né? E não há um olhar, olha, ele está passando por sofrimento, isso é um sinal que ele está passando, Sim, talvez seja importante contactar procurar ajuda, e buscar uma contar ajuda à para ele. família. Sim, é verdade. E eu penso que esta é uma forma também de ajudar a reduzir o estigma, que qualquer pessoa, não é preciso ser o coordenador de uma campanha Sim, sim. para avançar com este tipo Perceber de o armas. sofrimento por trás disso, né? Muito interessante. E essa outra o item que indicaste também eu acho fundamental, a questão da humanidade comum. Nós sentimos que eu também passei por isso, eu também eu me sinto Uhum. representado ali, e poder falar, né? As pessoas poderem falar. E o nome do projeto de vocês é sensacional. Vamos falar. Tem tudo a ver com isso. Sim. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre o projeto. Quais são as Uhum. principais atividades, Uhum. quem está nos assistindo, como fazer para contactá-los. Uhum. Muito bem. Hum. Então é o seguinte, este projeto é um projeto cofinanciado pela DGS, como foi referido logo na introdução, e portanto que é equivalente a dizer que a própria DGS considerou este tema, não é, da redução do estigma em saúde mental como um dos temas prioritários, não é? E decidiu avançar com uma linha de financiamento e, portanto, houve uma série de associações que concorreram com os seus projetos, não é? E nós tivemos a felicidade de ganhar esta linha para desenvolver um trabalho na área da literacia em saúde mental, da educação para a saúde e da redução do estigma associado à doença mental. Como é que nós nos propusemos a desenvolver esta missão? Sobretudo através dos meios audiovisuais. Não é? Aquilo que nos pareceu logo quando construímos o projeto é que esta mensagem de redução do estigma e de literacia tinha de ser uma mensagem que fosse facilmente disseminada. Não é? E para fazê-lo, concluímos que a melhor forma de comunicação seria através dos meios audiovisuais. Não é? Então, o que é que nós nos propusemos fazer? Desde logo, uma série de brochuras que, através das nossas parcerias que estamos a desenvolver com câmaras municipais, vamos disponibilizar de forma gratuita para que possam passar à população em geral. Portanto, são folhetos informativos, alguns ligados aos mitos que estão associados à saúde mental, outros ligados ao estigma e outros ligados mesmo à especificidade de certas perturbações mentais e quando e onde e como pedir ajuda. Portanto, estes são assim os temas mais gerais das brochuras. Depois, uma série de vídeos de sensibilização que temos vindo a produzir e que demonstram algumas das estatísticas que eu tenho vindo aqui a referir, não é? E que nós temos utilizado, não é? Este meio, que é mais audiovisual dos vídeos, para disseminar a mensagem, porque é sempre muito mais simples do que termos um texto de 40 páginas, um tratado psicológico sobre o tema que ninguém vai ler. Depois, estamos a produzir também 2 documentários, um sobre depressão e outro sobre ansiedade, ok? Que cumprem estes 2 propósitos sempre, não é? O de informar, o de sensibilizar e o de redução do estigma. Nestes Sim. documentários, não só passamos a informação
relevante relativamente às estatísticas e aos modos de funcionamento dos diagnósticos, mas também temos acesso a testemunhos de pessoas que fizeram o seu percurso terapêutico, quer seja psicofarmacológico, quer seja psicoterapêutico, e que referem a experiência de ter uma depressão e de passar por todo o processo de tratamento. Isto vale para a depressão e para a ansiedade. E depois temos tido também a sorte de ter um conjunto de figuras públicas que decidiram dar a cara. E temos gravado os testemunhos dessas pessoas e que temos publicado online, ok? No Facebook e no Instagram. Que depois, tenho a certeza, Roberto, que farás o favor de colocar os links para que as pessoas possam ver. Com certeza. E pronto, assim, de um modo geral, estas têm sido assim as nossas atividades. Temos aqui uma série de outras planeadas, como por exemplo um podcast que versa sobre o tema da saúde mental, portanto temos convidados que também falam sobre os seus testemunhos, e uma série de outros planos para 2021, que depois havemos de falar sobre isso. Sim. Ok, tem muita coisa, tem muito trabalho a ser feito e agora com a pandemia, a gente nem falou nisso, mas enfim, eu acho que já está sendo mais exigente, vai continuar sendo ainda, pelo todo o impacto em várias áreas, econômico, principalmente também. E, Fábio, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de saber se há algum outro ponto que você gostaria de trazer. Claro, nós vamos divulgar o link de vocês, os vídeos nos nossos... A gente vai divulgar, essa entrevista estará no nosso Facebook e no nosso Instagram. Se você mais que você alguma mensagem a mais ou pois, talvez mais uma mensagem que se prende com aquilo que também é a nossa atividade na campanha. Não é propriamente um tópico específico, é mais uma mensagem. Eu acho que aquilo que eu gostava mesmo de dizer é que quem esteja em sofrimento psicológico, que não tenha medo nem vergonha de procurar ajuda. Nós no nosso site, que é o www.vamosfalar.org, temos um separador que diz peça ajuda. E nesse separador podem encontrar uma série de linhas de apoio, ok? E também formas de indicações específicas sobre onde é que podem procurar ajuda, ok? Esta é a minha mensagem principal, é que se estiverem em sofrimento psicológico, devem procurar ajuda. Ok. Muito obrigado, Fábio. E um bom dia e até mais. Obrigado. Bom dia. Valeu.